conversar mais uma vez com a Isabel Mega, porque esse adiamento, ele deu espaço para a oposição ou não, né? E agora o governo está contando mesmo que essa sessão aconteça hoje. Ou seja, ontem adiada, hoje será que realmente acontece essa sessão ou não? E o que isso muda no jogo ali político, Isabel? Hoje deve ter a leitura sim, a Gabi estava contando para a gente a partir do meio-dia, mas de fato, assim, o calendário inicial já não foi cumprido, né? Então é um sinal um pouco ruim que demonstra ali uma desorganização da base. É por isso que vou voltar naquilo que a gente estava falando a respeito do pacote de corte de gastos, das emendas. Eles tiveram que fazer uma série de reuniões para tentar organizar a casa. Do ponto de vista do Senado, a coisa está sendo vista como um pouco mais azeitada, então sim, a expectativa que o governo tem para o dia de hoje é a leitura desse relatório do senador Eduardo Braga, que ficou por meses debruçado sobre esse assunto que é complicadíssimo. Imagina só o tanto de agenda que ele não teve, de audiências nos últimos meses, para tentar abarcar um setor, outro, ouvir de um lado, ouvir de outro, ouvir os parlamentares. Agora ontem, Renan, acompanhando, né, essa possibilidade de leitura, já que era para ontem essa expectativa, e a manobra da oposição, só me vinha um ditado na cabeça. Sabe aquele ditado que diz assim, cochilou, o cachimbo caiu? Pois é, o governo cochilou. Então agora tem que pegar esse cachimbo de volta. E de fato cochilou porque em 11 minutos a oposição, que tinha o senador Marcos Rogério presidindo a sessão, Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, não estava lá. Em 11 minutos a oposição abriu e fechou a sessão e tinha pouquíssimos parlamentares da base governista por lá que não conseguiram ter voz ali para conseguir fazer com que a sessão permanecesse, para aguardar os outros chegarem e eles conseguirem fazer a leitura desse relatório. Então ficou muito ruim, porque de fato é possível reverter um pouco, tentar acelerar um pouco mais as coisas daqui para frente? É. Mas a gente não está falando de qualquer matéria, a gente está falando de uma matéria super complexa, com quase 2.000 sugestões de modificações. O relator Eduardo Braga acomodou cerca de 600 dessas sugestões, mas ainda assim não é uma discussão simples de se acontecer. Então, uma vez a gente vai ter o relatório hoje, uma vez que a gente vai ter esse relatório lido hoje, amanhã a expectativa se renova para uma votação. E aí esse assunto já deve ir direto para o plenário, pelo menos é o que está já estabelecido com o Rodrigo Pacheco, mas não sem resistência da oposição. Renan? Pois, Isabel, vem aqui. Entre os setores, vou te fazer uma outra pergunta. Essa pressão por um desconto no imposto é um dos desafios quando a gente fala para o governo? Desafio difícil ou não? Como é que está todo mundo enxergando esse momento? É um desafio e não é de hoje, né? O governo tem uma trava em relação à alíquota, não pode passar, né, de uma alíquota ali de 27,5%. Então, foram colocados no texto, ainda na Câmara dos Deputados, dispositivos para que você não passe, só que alguns setores saíram abraçados em relação ao que eles queriam, outros não. Então, agora é a hora que o lobby se intensifica ao nível máximo, porque uma vez que é conhecido esse relatório, imagina só como ficam os setores que saíram se queixando porque se sentiram menos abarcados do que outros. Tem vários setores que estão ali junto dos parlamentares da oposição, já tentando, via esses parlamentares, provocar algum tipo de mudança. Setor do turismo, setor de saneamento, setor de galerias de arte, por exemplo. São diversos setores que vão tentar mudanças em relação ao texto até a última hora, porque estão preocupados com os efeitos que essa alíquota pode ter sobre suas atividades finais. Renan, Gabi estava citando para a gente a questão do setor de plásticos, por exemplo. Ele estava abarcado no relatório para estar ali dentro do imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, que vai abraçar ali itens que são ruins para a saúde. Abraçou no relatório de Eduardo Braga a questão de armas e munições. Isso é uma novidade, isso tentou colocar ali no texto na Câmara dos Deputados, não teve apoio suficiente. No Senado,
isso, que tinha a boa vontade do governo também para que se incluísse armas e munições, eles conseguiram avançar com isso e aí colocou plástico também. Mas logo depois o senador já voltou atrás e já tirou o plástico novamente. Isso é só um exemplo de como que funciona essa pressão do lobby, porque todos os setores estão preocupados e vão tentar articular até o momento final. E outro detalhe, Renan, esse texto passou por uma série de modificações no Senado Federal. Isso significa que ele vai ter que voltar lá para a Câmara dos Deputados, que a gente já contou aqui no Novo Dia, que está abarrotada com a pauta do pacote de corte de gastos. Vai voltar o texto da reforma tributária que passar pelo Senado. Eles vão ter que votar as modificações feitas pelos senadores e por lá continua essa influência, essa pressão de diversos setores que não estão tão contentes assim com o resultado final do relatório do senador Eduardo Braga, apesar do governo avaliar, tanto Braga quanto o ministro da Fazenda também fez elogios, avaliar que o relatório foi recebido de forma positiva. E o próprio ministro Fernando Haddad sempre gosta de falar, não é perfeito, não tem como ser, mas é o melhor que eles estão conseguindo fazer na avaliação da equipe econômica. Boa, Isabel Mega nos trazendo todos os detalhes, os bastidores da capital federal. Daqui a pouco a gente conversa. Obrigado mais uma vez.